É, Bom, seguindo em frente, queria que a Tati comentasse o seguinte: teve uns documentos vazados, né, falando sobre uma empresa parceira do Facebook, que estava ligada aí a golpes de Estado e tudo mais, né? Uma coisa muito esquisita, né? Você pode contar melhor aí pra gente? Posso sim. Então, documentos que foram vazados revelaram que uma empresa de comunicação chamada Valent Projects, que aconselha plataformas de mídia social como o Facebook, em supostas campanhas de influência online, e eles são apoiados pelo Estado, né, aqui pelos Estados Unidos, e inclusive eles receberam 1,2 milhões de dólares da Agência para o Desenvolvimento Internacional, que é uma agência governamental federal independente que recebe orientação política geral da Secretaria do Estado norte-americano. E essa, essa agência Valent, na época que aconteceu o golpe de Estado no Sudão, o Facebook ele expurgou um grande número de contas sudanesas que criticava o governo que era apoiado pelos Estados Unidos, né? E ajudou a manter a administração, o governo militar que que estava no país na época, né? E também há suspeitas que essa empresa possa ter também desempenhado um papel na Etiópia, apoiando o governo suprimindo as vozes das pessoas também que postavam nas redes sociais contra a tentativa dos Estados Unidos em derrubar esse governo na Etiópia. Essa Valent Project é uma criação de um jornalista da BBC. Ele, é, ele se tornou um profissional britânico de informação de guerra, né, inteligência de guerra, e ele também dirigiu campanhas secretas e também ele treinou outros jornalistas e ativistas para trabalhar também dentro de mídias sociais e forneceu apoio, né, e de propaganda a números de grupos armados que também foram financiados por Londres e também por Washington. Então, inclusive com ligações com ONGs também dentro do país, que é o modus operandi do imperialismo quando ele vai dar golpe de Estado nos outros países, né? Ele se infiltra através de ONGs, através das mídias sociais. Então, é isso. Não, você sabe que é interessante, né? Que aqui no Brasil, não, em vários lugares, né? Mas a gente vê muito aqui no Brasil. A esquerda, pequeno burguesa, apoia, por exemplo, quando o Facebook, quando o Twitter, o Facebook, essas empresas derrubaram a conta do Trump, ou quando eles derrubam a conta de algum direitista e tudo mais, né? Como se fossem assim, empresas que lutam aí pela democracia, contra o discurso de ódio e tudo mais. Mas a gente vai ver, eles estão envolvidos até o pescoço aí nos golpes de Estado, nos mais diversos locais, mais diversos países, né? Sempre assim ao lado dos interesses do imperialismo. Eles são uma ferramenta política importante do imperialismo. Então, se tudo que eles censuram tem o interesse do imperialismo por trás, né? Por exemplo, você não pode postar símbolos nazistas ou exaltação ao nazismo nas redes sociais, no Facebook. Mas eles abriram exceções no caso de tropas aí ligadas à Ucrânia, né? A celebração aí dessas tropas ligadas à Ucrânia, todo mundo sabe que são de extrema direita, nazistas, aí não tinha problema. Aí tudo bem, aí tá tudo certo, né? Porque é um nazismo que tá servindo aos interesses do imperialismo nesse momento, né? É. Inclusive, também tem uma conexão desse jornalista também dentro da Síria, na época que aconteceu aquela guerra na Síria, a campanha anti-Rússia,
O cara é envolvido até o pescoço, né? E pago diretamente pelo governo norte-americano. Então, é para mostrar, né, que como que os Estados Unidos, como que o imperialismo paga essas pessoas para essas pessoas terem influência dentro das mídias sociais e manipular a opinião pública para poder dar esses golpes de Estado dentro dos países, né? Exatamente, né? Então é muito importante que todo mundo tenha claro isso daí, né? Para não cair na bobagem de achar que essas empresas têm algum interesse na democracia de algum lugar, né? Mas é um escândalo isso daí, né? Essa notícia. É um escândalo. É um negócio É um escandaloso. escândalo, é um documento vazado e é algo muito, não vai, né? Ninguém noticia, é uma coisa que fica escondida e, e só aqui que a gente pode dar essa notícia para as pessoas terem acesso, para entender também o que acontece dentro do Brasil, né? Através de institutos como o IRE, É a ONGs, mesma né? coisa, né? O mesmo processo. Exato, o mesmo processo. E é uma notícia que você não encontra na imprensa brasileira, essa daí. É Valent, né? O nome da empresa parceira, né? Eu até, quando você mandou a notícia, eu dei uma procurada para ver se tinha alguma matéria em algum órgão de imprensa nacional, mas você não encontra. Você não sai em lugar nenhum. É algo assim que é um negócio escandaloso, mas que não é divulgado, né? Não, jamais, né? Porque está ali conectado ao imperialismo, a golpes de Estado, então não sai na mídia. Eu acho que eles tentam suprimir a notícia para não, justamente para as pessoas não ficarem sabendo, né? Porque é um escândalo, né? É um Exatamente. escândalo e as pessoas podem conectar também cada um dos seus países, o que acontece dentro dos seus próprios países, né? É, e não é do interesse de ninguém que as pessoas comecem a questionar o Facebook e tudo mais, né?